Bem-vindas e bem-vindos, esse é o podcast NeuroUSP, a neurologia que a inteligência artificial não te ensina. Eu sou Matheus Belo. E eu sou César Lopes. Nós somos assistentes da neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E hoje nós temos um ilustríssimo convidado para a gente conversar, que é o professor Luiz Henrique Martins Castro. Ele é o professor titular do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP e, por muito tempo, coordenador do ambulatório de epilepsia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bem-vindo, professor. Obrigado, rapazes. É um prazer estar aqui, conversar sobre esse tema que ocupou grande parte da minha vida. Muito bom. Então, a nossa conversa ela vai partir do momento em que a gente já conversou sobre o paciente para dar o diagnóstico de epilepsia e a gente vai falar sobre tratamento, vários aspectos do tratamento e orientações, farmacológicas e não farmacológicas. Foi feito o diagnóstico de epilepsia do paciente. Como que é feita essa conversa inicial a partir do tratamento? Aí vamos fazendo o desenrolar aqui da nossa conversa a partir dessa fala inicial. Normalmente, quando eu comunico o diagnóstico, eu explico para eles que a epilepsia não é um diagnóstico único. Eu exagero um pouco, eu falo assim, existem mais de 100 subtipos e a gente tem que individualizar o tratamento para o seu tipo. Por isso é tão importante que a gente consiga fazer o diagnóstico mais preciso e mais ou menos no ponto que nós estamos. E aí, basicamente, assim, a gente tem as epilepsias generalizadas ou as focais. A primeira coisa é entender a necessidade do tratamento. Um paciente com crise única, ele tem um risco relativamente baixo de recorrência, mas dependendo da estratificação de risco, se a ressonância é normal, se o eletro é normal. Então, eu discuto com ele assim, a chance de recorrência e se ele acha esse risco aceitável nos próximos tempos. E entender para ele que se ele teve uma crise única, ele tem uma chance de recorrência que vai chegar num platô em mais ou menos 6 meses. E aí, realmente, a gente faz uma decisão compartilhada se deve ser iniciado o tratamento ou não. A outra questão é deixar bem claro para o paciente que o tratamento não é um tratamento como de uma infecção urinária, que você vai dar um antibiótico e vai eliminar o foco, porque é uma expectativa do paciente. E se a gente não deixar isso explícito, ele vai assumir que o tratamento limpou ele da doença. Então, o tratamento é um tratamento que vai funcionar enquanto ele estiver no seu organismo. Isso é até importante para reforçar a adesão ao tratamento. Porque se você não para, se no meio você não usar direito, você não está protegido. E aí nós temos então que decidir o tipo de tratamento medicamentoso. Eu costumo, eu acho que existe muito medo dos pacientes sobre os efeitos colaterais de remédio. Isso é uma hesitação muito grande. Acho que uma coisa comum que eles nem falam pra gente, mas que está presente é: será que o tratamento é pior que a crise? Eu faço uma introdução assim, olha, tem vários remédios, a gente tem remédios de primeira, segunda e terceira geração. Os remédios de primeira geração são de antes de 1990, os outros são de mais ou menos 90 a 2000 ou 2010, os outros são mais recentes. Todos eles são muito eficazes, mas os tratamentos mais modernos tendem a ter muito menos efeitos colaterais, embora a eficácia seja muito parecida. Eu introduzo isso e aí a gente tem dois cenários possíveis. Nas epilepsias focais, a maioria dos remédios tem uma eficácia parecida, com uma preferência para os bloqueadores de canal de sódio, que tendem a ter uma eficácia um pouco melhor das epilepsias focais. Mesmo assim, a gente tem diversas opções dentro da primeira, segunda e terceira gerações. E aí, a gente tem que individualizar para o paciente. Esse é um paciente que tem várias comorbidades, ele é um paciente que toma várias medicações que poderão sofrer influências, ele tem alguma doença clínica que vai poder influenciar, ele tem aspectos psiquiátricos que podem ser comorbidades, que podem ser agravados. Então, para a epilepsia focal, a gente tem várias opções e você tem que individualizar para características do paciente, né? Acho que a gente pode depois também falar a parte da questão da mulher em idade fértil, que isso é uma questão toda à parte, né? Então, a tendência, de maneira geral, eu acho que eu diria que eu acabo tendo como primeira escolha um bloqueador de canal de sódio. E aí, dependendo um pouco da condição econômica do paciente de comprar, eu vou resumir aqui os 4 principais, ou carbamazepina, ou a oxcarbazepina, ou a lamotrigina, ou a lacosamida, agora em termos mais recentes. Vantagens, a lacosamida de longe eu acho que é o mais fácil de usar, todos têm uma eficácia provavelmente muito parecida. A lacosamida também é muito fácil a gente fazer um ajuste de doses. A lamotrigina é muito boa também, mas a titulação de dose é muito difícil e você tem que individualizar a dose. Para alguns pacientes, 200 mg é suficiente. Para outros pacientes, você precisa chegar até eventualmente 600 mg, porque eles não atingem o nível terapêutico. Então, a individualização de dose e essa titulação lenta da lamotrigina
são muito trabalhosas. A oxcarbazepina, ela é relativamente fácil de usar, ela tem a dificuldade da questão da hiponatremia em adultos e adultos de mais idade, então é um fator limitante que pode ser complexo. A carbamazepina é um bom remédio, mas a questão das interações medicamentosas tem que ser considerada, também a questão da hiponatremia, que não é tão intensa como a oxcarbazepina. Então, dentre os bloqueadores de canal de sódio, a gente pode individualizar, tem alguns que são facilmente acessíveis, como a carbamazepina, barata. A lamotrigina também é relativamente barata. Quando possível, eu gosto de utilizar as formulações de liberação prolongada, mas isso não é necessário, obrigatório. A lacosamida é um custo ainda muito excessivo e poucas pessoas conseguem manter esse custo continuadamente, né? Dentre outras medicações de primeira linha, a gente tem o levetiracetam, tem muitas das comodidades da lacosamida, mas tem os aspectos psiquiátricos que podem ser muito complexos, o que não inviabiliza o uso, e também o fato de talvez a eficácia seja um pouquinho abaixo desses outros que eu mencionei anteriormente. A fenitoína, a fenobarbital, a gente acaba deixando para uma linha mais secundária, mesmo na rede pública a gente tem opções melhores hoje, porque eu acho que fenobarbital, efeito sedativo, a fenitoína, a dificuldade de flutuação de dose, interações medicamentosas, torna um pouco difícil o uso no dia a dia. Então, assim, o que eu converso com o paciente? Eu falo para eles um pouco as opções, sabe? Um paciente com epilepsia focal, eu falo, olha, tem algumas drogas. Então, eu conto o contexto das 3 gerações, falo, olha, tem a carbamazepina, que tem essas características, a lamotrigina essas. Aí eu coloco, assim, lógico, eu não faço só por o levetiracetam e a lacosamida. Em geral, eu ofereço esse cardápio, assim. E aí eu discuto com eles os prós e os contras, assim, meio enfatizando a situação deles. E aí, juntos, eu faço uma decisão meio compartilhada, assim. Ele fala, não, doutor, para mim o dinheiro, quanto é? Tanto? Para mim isso não é um problema, ou para mim isso não dá, eu prefiro esse. Então, eu acho que é legal envolver o paciente nessa decisão, até porque depois também, se tiver efeito colateral, ele é cúmplice de você, né? Então, e agora, o muito importante, assim, é a gente não querer fazer rápido demais. Lógico, a lamotrigina vai ter que ser mais gradual do que a lacosamida, a carba, mas a introdução tem que ser lenta, deixar o paciente habituar. E também outra questão, se o paciente está tendo muita crise, às vezes tem que usar uma droga que permite uma titulação mais rápida do que outra, né? Então essa questão é individualizada. Como primeira droga, acho que é isso. Uma coisa que eu também levo em conta é, a gente tem um feeling de quão difícil vai ser controlar aquela epilepsia quando você tem uma primeira apresentação. Tem casos que fala assim, parece um caso leve, tem casos que falam, não, esse caso aqui vai dar trabalho. Então, a minha titulação inicial segue um pouco essa percepção. Se é um paciente que eu acho que vai ser um controle fácil, eu deixo ele numa faixa, numa dose, vamos dizer, mais próxima da média para baixo. E se é um pouco da média para cima, ser intoxicado. Falando em termos mais práticos, assim, você pode deixar a carbamazepina 600, 800 ou a 1000, dependendo da sua pressão inicial. Porque também você não quer ficar fazendo 1000 ajustes, assim. Porque se você fizer, ele vai ter escape, depois de escape, ele vai ficar ajustando. Acho que deteriora um pouco a relação médico-paciente, né? Você tem que tentar ser um pouquinho certeiro, sem exagerar demais. E nesse aspecto, eu acho que a lamotrigina é um pouco difícil você acertar para o paciente o quanto você quer e quanto que é o nível que vai ser adequado, né? Ela é uma droga que tem muitas vantagens. Ela é relativamente barata, é uma droga moderna com pouca interação medicamentosa. Nesse momento da escolha das 4, né? Acho que tem uma dúvida, assim. Colocando essas 4 ali na mesa e conversando sobre os potenciais riscos e benefícios de cada uma,